Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre as variações da lei de Mendel. A gente viu que a lei de Mendel super funciona dentro da genética, mas a gente vai ver que em alguns casos pode acontecerem variações, que a gente vai estudar agora. Vamos lá? A gente está no capítulo 9.3, na página 306 do livro de vocês, tá? Pois bem, gente, a primeira variação que pode ocorrer é a ausência de dominância, tá? Isso ocorre quando um alelo não domina o outro. O heterozigoto apresenta um fenótipo diferente do exibido pelo homozigoto. Isso ocorre dentro do heterozigoto, que tem um fenótipo diferente do homozigoto. Ou seja, aqui a gente tem uma flor vermelha, cesão, cesão, e uma flor branca, cesão, cesão. Ué, professora, mas não tinha que ser letra diferente? Sim, só que por não apresentarem relação de dominância, a representação dos alelos é feita de forma diferente. Tem uma letrinha pequenininha aqui representando, ó. É cesão, cesão, mas tem um V aqui em cima de vermelho, em cada um alelo. É cesão, cesão, mas tem o B de branco em cada alelo. Só que quando eu cruzo vermelho com branco, eu tenho rosa, porque o fenótipo é diferente quando é heterozigoto. Aqui na rosa eu tenho CV e CB, um de cada. Heterozigoto, eu tenho um fenótipo diferente. Para isso, a gente chama de dominância incompleta. O heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário dos homozigotos. Apresenta o fenótipo dos dois misturados, intermediário, ok? Aí, ó, CV, CV, CB, CB, um de cada, ok? Se sair CV, CV, vermelha. Se sair CB, CB, branca. Mas o que sai CV, CB, sai rosa, ou seja, mistura os dois, tá? Ocorre também a codominância, que é quando um locogênico pode ser ocupado por dois alelos e os dois conseguem se manifestar. Olha aqui outro exemplo também, lembrando que a gente expressa diferente porque é outra condição, tá? O boi MGF e MGF+, ele sai vermelho, tá? O boi MGF menos, MGF menos, ele sai branco. O boi heterozigoto MGF+, MGF menos, ele sai com ambas as cores, ou seja, ele sai tanto vermelho quanto branco, tá? Isso a gente chama de codominância, porque um não consegue se manifestar sem o outro. Os dois se manifestam juntos. Existe também uma outra variação que a gente chama de alelos letais. Eles têm efeitos tão prejudiciais que podem levar à morte dos indivíduos onde ele acontece. Em geral, eles atuam somente em homozigose, seja dominante ou recessiva. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Um macho pesão pezinho, uma fêmea pesão pezinho. Quando eles se unem, fazendo aquele cruzamento, todos que acontecerem pesão pesão morrem. Esse alelo vai ser chamado de letal, tá? Pesão pezinho sobrevive e pezinho pezinho sobrevive, tá? Tá usando a letra P porque o homozigoto recessivo é o preto, ok? Aqui a gente tem um outro exemplo, que é uma planta de milho, tá? O milho, ele tem Gzão, Gzinho, Gzão, Gzinho. Quando ocorre Gzinho, Gzinho, ele morre, tá? Gzão, Gzão, ele sobrevive e Gzão, Gzinho, ele sobrevive. No recessivo, ele morre. Isso pode acontecer também em alguns casos. Outra variação que a gente chama de pleiotropia é aquela que pode determinar o aparecimento simultâneo de várias características. Ou seja, um único gene pode interferir em vários fenótipos. Exemplo, o alelo que é causador da fibrose cística em seres humanos podem oferecer várias outras doenças, tá? Como secreções digestivas, do muco, das vias aéreas e do suor com comprometimento, tá? O indivíduo pode ter vários problemas, distúrbios digestivos, pulmonares, por conta de somente uma característica. A galactosemia também, ele pode ter vários problemas
com acúmulo de galactose em várias partes do corpo. A doença falciforme também oferece isso, que é um tipo de anemia. Tem até aí no quadro, na página 308, vários problemas que podem ser acarretados por conta dessa doença, tá? Tá tudo embaixo lá de amarelo. E aqui a gente tem também, em gados puros, como gados holandeses ou Nelore, um único gene pode trazer várias características, como, por exemplo, o formato da cabeça, das orelhas, a irrigação do bere, o formato das tetas da fêmea. Outras características também podem estar associadas à fertilidade, produção de leite. E aqui no Nelore a gente tem a carne, a quantidade e a qualidade da carne, que pode ser desenvolvida somente por um gene, tá? Outras variações que podem ocorrer são a penetrância e a expressividade. Acompanhe aqui comigo esse heterograma, ó. Quando nem todos os indivíduos apresentam o fenótipo descrito no genótipo, a gente chama de penetrância incompleta. Essa característica aqui que a gente está estudando é a camptodactilia. É uma condição dominante em que os dedos das mãos da pessoa são mais curtos e mais tortos, tá? Dominante significa dizer que ela tem duas letras maiúsculas. Esse indivíduo aqui, o indivíduo 4, que é um homem, 4-3, ele tem essa condição dominante, ou seja, ele tem duas letras maiúsculas. Uma veio do pai e uma veio da mãe. Só que essa condição dominante, ela precisa se expressar aqui nos pais também para ele ter essa condição. Porém, não se expressou nos pais, porque o gene não teve força suficiente para se expressar. Pode acontecer uma penetrância incompleta, tá? Aqui, ó, os fenótipos dos pais não apresentam, mas do filho sim. Isso pode ocorrer em alguns casos também, tá? E alguns alelos ainda, eles têm a expressividade variável, podendo se manifestar em diferentes graus de intensidade. Olha esse vegetal, ele tem flores vermelhas, que é o bezão, e brancas, bezinho. Aqui a gente tem a penetrância incompleta, ou seja, alguns são vermelhos e alguns são brancos, normais. E aqui a gente tem uma expressividade variável, tá? Isso significa dizer que eu tenho cores diferentes na hora da representação. Tem o vermelho, tem o branco, mas tem o rosa mais escuro, rosa mais claro. Essa expressividade vai ser variável dentro dos alelos e das características, tá bom?